Uma tragédia no céu catarinense no último dia 21 de junho em Praia Grande. Esse acidente que comoveu o Brasil e noticiou por todo o mundo. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Bruno Martinazzo e o advogado também, Dr. Marco Antônio Alencar, sobre esse caso, porque eles estão representando uma das sobreviventes desse acidente e que infelizmente perdeu o namorado. Dr. Bruno, Dr. Marco, muito obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade. Então, esse caso que chocou o Brasil, que vem repercutindo ainda, fazer brevemente um resumo sobre o que está aparecendo ainda na mídia. Gostaria que os senhores falassem um pouquinho sobre. Então, bom dia. Hoje nós representamos Tassiane Alvarenga, infelizmente uma das vítimas desse fatídico acidente, namorada do Andrei, médico que veio a óbito no local. E o objetivo de Tassiane hoje é buscar os responsáveis e os culpados pelo acidente de balão que aconteceu na cidade de Praia Grande. Esse acidente não se limita apenas à responsabilidade do piloto, mas dos órgãos de fiscalização, seja a administração municipal, que tem o dever de fiscalizar, seja a ANAC, que regulamenta a atividade de balonismo, a ANAC que a ANAC que está ciente da atividade no município e que não toma qualquer providência no sentido de regulamentar e fiscalizar quem trabalha de forma clandestina. Doutor Marco, bem como o doutor Bruno colocou, a ANAC, ela libera, ela autoriza o balonismo no Brasil. Mas nesse caso de Praia Grande, o que estava irregular? A colocação do piloto, o Elvis, de que ele estava certificado pela ANAC é o primeiro equívoco. Porque essa certificação que o piloto tem é uma certificação para voo desportivo, para voo de instrução para futuros pilotos. É um voo diferente do voo panorâmico com a finalidade comercial. E este piloto, ele está utilizando dessa certificação para dizer que ele está, habilitado para transportar pessoas com fins comerciais, o que não é verdade. E aí, dentro do nosso trabalho, nós vamos começar a demonstrar que a responsabilidade dele é maior do que uma simples negligência, é maior do que uma simples imperícia. Nós vamos começar a demonstrar de que ele não tinha a certificação correta, de que a empresa dele, que é a dona dos balões, não tinha toda a documentação exigida e que faz com que a atividade dele se torne clandestina. E se tornando clandestina, se mostra que é uma possível atuação com dolo eventual. E aí, se for um dolo eventual, nós estamos diante de 8 homicídios dolosos e não de 8 homicídios culposos, como aparentemente querem demonstrar esse piloto. Doutor Bruno, vocês estiveram em Praia Grande recentemente. Essa é uma renda da cidade, todo o trabalho é voltado para o balonismo. Então, não são todas as empresas, a gente não pode fazer um apanhado geral. Então, gostaria que o senhor falasse também sobre isso. Não é todas as empresas de balonismo que estão irregulares, enfim, é nesse caso específico. Exato. A realidade é que a gente não sabe efetivamente como está regulamentada essas outras empresas. Mas a certeza que nós temos é que a empresa que procedeu com esse voo não tinha a licença adequada para operar. O que nós queremos deixar claro aqui é que nós não estamos contra a atividade do balonismo, ao contrário. O nosso trabalho aqui é focado para buscar uma regulamentação e a segurança das pessoas que saem dos seus municípios, vão fazer turismo nessa cidade e que tenham a garantia de que todos os riscos estão sendo combatidos para que tenham a melhor qualidade, a melhor experiência, sem ter qualquer risco de vida ou de óbito, né? O que nos chamou a atenção dessa empresa específica é de que ela, por exemplo, na sua atividade principal é turismo e não voo. Então ela se usa de uma empresa de que tem turismo, mas não usa no KNAI da empresa, nas atividades da empresa, o balonismo ou voo panorâmico. Da mesma forma, nesses estudos, nos chamou a atenção de que temos uma escola brasileira de balonismo, de que na sua atividade nós temos artes cênicas, e não uma escola de instrução
de balões. E aí começamos a fuçar, e aí começa a aparecer essas questões, e aí nós vamos lá, vemos que o piloto fala que tem certificação, quando na verdade a certificação não é adequada para aquela finalidade. O piloto, quando ele traz que possui uma certificação, que ele possui licença de voo, precisa deixar muito claro aqui que não são para voos comerciais, não são voos para fins econômicos, onde o turista vem, contrata e faz aquele voo panorâmico. O piloto ele tem autorização para voos de instrução, para voos aerodesportivos, né, para voos competitivos, e não para voos onde a pessoa vai, contrata aquele serviço, ciente de que está com todos os riscos devidamente fiscalizados, devidamente regulamentados, e infelizmente essa não é a realidade e não se exige para essa regulamentação, que é a RBAC 103, todos os requisitos necessários para fins comerciais. Doutor Marco, esse caso, o senhor acha que pode abrir precedentes ou um leque para uma regulamentação mais rígida, uma fiscalização mais firme no balonismo no Brasil? Acredito que sim. Primeiro porque a própria empresa que fabricou o balão e que entregou esse balão para a empresa que teve o acidente, na sua documentação já traz que esse balão, esse equipamento não serve para fins comerciais. Tem lá no documento. E se ela não serve para fins comerciais, nos faz entender que se eventualmente faça um balão para venda para fins comerciais, esse balão deve ter outras necessidades que não aquele que está vendido. E aí começa a gente buscar e os interesses da nossa cliente é esse, que seja um marco regulatório de que vamos começar a tratar com seriedade o balonismo, porque não é justo ou não é certo que essa atividade exponha tanta gente. Na Capadócia, teve que ter um acidente há anos atrás que vitimou quase 30 pessoas e que lá regulamentaram a atividade. No Brasil, Praia Grande é o acidente mais grave que nós tivemos com o balão. E isso me faz mostrar num comparativo, numa analogia, o caso da Boate Kiss. Porque só depois do acidente da Boate Kiss, daquele inferno que virou aquela festa, que começaram a olhar como que eram as saídas das boates, como que eram as questões internas. E aqui nós temos que ver a mesma coisa. Será que nós vamos ter que ter quantas mortes para que eles desejam regulamentar isso? E se eles regulamentar, quando eu falo, trazer maior seriedade, porque se essa regulamentação já existe e ela já está na RBAC 91. Nós temos a RBAC 61 que traz quais são os exames, quais são os requisitos para se tornar piloto. Nós temos toda a documentação já existente. O que não tem é a vontade, talvez, de falar que exista. E aproveitando esse gancho, nós temos que destacar aqui também o amadorismo, como é tratada essa situação. No local da decolagem, não existe uma ambulância. Devemos frisar que é uma atividade de risco, né? O balonismo, ele tem que seguir diversos critérios. Após o acidente, a nossa cliente, assim como os demais sobreviventes, foram colocados dentro de um micro-ônibus e levado para a sede da empresa. Naquele local, cada um teve que buscar auxílio e buscar socorro. Socorro no sentido de um ser levado para o hospital, um ser levado para a pousada. A nossa cliente saiu do local, do hangar da empresa e foi direto para a pousada. Ninguém pediu se ela precisava de apoio, ninguém pediu se ela estava machucada, ela não teve qualquer respaldo da empresa. A proprietária da pousada, que ela elogia muito, que foi o anjo da guarda dela, que pegou na mão dela, colocou dentro do carro e levou para o hospital. E ela estava lesionada, estava machucada, e isso demonstra o total despreparo e o total amadorismo na condução da atividade de balão. O que mais comove também nesse caso, como o doutor colocou, referente à Boate Kiss, que infelizmente é necessário acontecer uma tragédia para que os órgãos abram os olhos, ampliem a visão sobre essas regulamentações. E também o que comove é que você nunca vai fazer um passeio desse sozinho. Você vai com o teu pai, com a tua mãe, com o teu esposo. Então, isso que é o mais triste, né? São famílias que foram desfeitas nesse acidente.
E vocês, obviamente, estão representando a Tassiana, que é uma das sobreviventes, mas também, como bem colocaram, ela não visa uma indenização, ela busca por justiça, por responsabilidade, para que não aconteça novamente um caso desse, que outras famílias passem porque essas famílias estão passando. Então, gostaria que vocês deixassem uma mensagem, um alerta a toda a população, para que ficamos atentos a essa situação e vamos continuar seguindo, acompanhando os próximos capítulos desse processo que está recentemente aberto. Isso. Só para reforçar, então, nós não somos contra a atividade do balão, não somos contra o balonismo e nós estamos juntos da cidade de Praia Grande que vive dessa atividade. O que nós queremos aqui é que as pessoas tenham tranquilidade quando se deslocam com suas famílias, com seus filhos, com seus pais e que tenham a certeza de que todas as regras de segurança estão sendo devidamente vistoriadas e fiscalizadas. Nós queremos deixar claro aqui que com toda certeza existem inúmeras empresas de balonismo devidamente licenciadas e devidamente regulares para trabalhar. E empresas como essa, causadora desse acidente, acabam manchando a imagem dessas que trabalham da forma correta, consequentemente até trabalhando de uma forma numa concorrência desleal. Então compete a nós regularizar e trabalhar para que todos atuem dentro do rigor da lei, dentro do que foi estabelecido e que as pessoas tenham a segurança para trabalhar para tanto os trabalhadores, tanto os pilotos, como aqueles que frequentam e participam do turismo e apreciam que realmente é uma atividade e é um turismo lindo. E eu falo, para finalizar, diretamente a Tassiana. Tassiane nos buscou porque nós temos um perfil de não desistir dos nossos casos, dos nossos clientes e buscar exatamente aquilo que é contratado. Nós vamos até os últimos esforços para mostrar a responsabilidade desse piloto. Um piloto que, nas condições climáticas do dia, ele já havia tentado levantar voo num outro local e ele percebeu que o vento não era compatível. Ele vai para um segundo momento onde quase todos os outros balões haviam levantado voo, só que as condições daquele segundo momento já também não eram ideais. Tanto é que giram vídeos na internet de que era muito difícil aquele momento de levantar voo. E ele foi aqui, no mínimo, negligente, imperito ou imprudente. E nós vamos buscar todas as responsabilizações. Eu, como advogado criminalista, seguirei essa semana mais uma vez para Praia Grande e onde eu vou buscar alimentar a polícia de todos os documentos que eu consegui angariar nesses últimos dias para mostrar que esse piloto, no mínimo, não estava se importando com vidas. Ele só tinha uma finalidade comercial, mercantil. E se ele tivesse um pouco de respeito com a vida, ele tinha cancelado esse voo e não tinha levantado voo naquelas condições que estavam piorando para levantar voo. Sabemos que o escritório de vocês trabalha da forma mais profissional possível, advocacia de excelência e buscando responsabilizar sobre esse caso. Muito obrigada por encaixar a Jovem Pan na agenda concorrida aí de vocês. Muitos compromissos nessa semana, mas estaremos atentos e traremos mais informações conforme vocês forem nos passando. E quem quiser também acompanhar vocês nos perfis, nas redes sociais, Alencar e Martinazzo no Instagram, Facebook também. Temos também. Muito obrigado. Obrigado a todos. E esse foi o nosso Vitrine Pan de hoje.